Prezados ouvintes, bom dia. Mais uma vez nos encontramos aqui com o mesmo objetivo, trazendo à vossa bondade um humilde testemunho da glória do Senhor. Como das outras vezes, é passada mais uma semana, mais um largo passo dado rumo à eternidade. A eternidade que aguarda a nós todos. Sim, a eternidade com os seus terminais, um com Cristo, outro sem Cristo. Pois o pó volta ao pó de onde foi tomado, e o Espírito para Deus que o criou. Não para morar com Deus todos, não. Mas o homem perdeu então o livre-arbítrio. Agora é Deus que determina. Aqui o homem pode escolher, aqui o homem pode determinar a sua sorte. O homem pode escolher o que quiser. Paulo aconselha que não andemos segundo a vaidade dos nossos sentidos, mas procuremos saber a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus para andar nela. No capítulo 27 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, a partir do versículo 32, trata da crucificação de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 50, nós lemos assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Glória a Deus. Isto aconteceu justamente na hora em que Jesus exalou o último suspiro humano. Na hora que Jesus morreu. Ele havia dito: ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Dou para tornar a tomá-la. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele sofreu angústia, ele sofreu no corpo, na alma, foi atingido total. Por que, se pergunta, o que fez Jesus? Porque ele era um revolucionário. Alguém fala isto, que ele era de fato. Mas por que ele morreu? Quem o podia acusar de pecado? Quem poderia acusá-lo de pecado? Ele não pecou, ele não transgrediu, não. Mas ele morreu. Ele foi morto a pedido dos judeus, foi executado pelos soldados romanos. Mas ele morreu, hoje é público e notório. Morreu para salvar os transgressores, morreu para salvar os pecadores. Sim, a salvação agora estende-se a tantos quantos queiram. Jesus diz: quem quiser vir após mim, quem quiser. Mas tem condição: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, onde eu estiver, estará o meu servo, e quem me servir será honrado de meu Pai. Na hora que Jesus morreu, o véu do templo, uma espessa cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Naquele lugar, o lugar santíssimo, nele só penetrava o sacerdote uma vez por ano, para cumprir uma cerimônia determinada por Deus mesmo. Quem entrasse ali diferente certamente encontraria a morte. No dia em que Jesus morreu, na hora que Jesus acabou de morrer, essa cortina, o véu do templo, foi rasgado. Interessante, a Bíblia diz claro, de alto a baixo. Não foi de baixo ao alto, foi do alto a baixo.
foi de cima para baixo. O véu do templo foi rasgado. Glória a Deus. Mostrando a todos que não há mais empecilho, não há mais dificuldade para o homem se chegar a Deus. Não. Uma vez um senhor me disse: pastor, Deus não ouve a pecador. Está escrito na Bíblia que Deus não, nós sabemos que Deus não ouve a pecador. Está escrito de fato. Mas quem foi que falou isso? Foi um pobre homem acossado pelos fariseus, pelos religiosos da época. Mas Jesus fez a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu e o publicano chegaram para orar. E o fariseu dizia: eu não sou com o Senhor, eu não sou como este publicano. Eu faço isto, eu faço aquilo, e justificava-se diante de Deus. E o pobre do publicano nem ousava levantar o rosto. De rosto baixo, ele batia nos peitos e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E o que é misericórdia? Misericórdia é compaixão da miséria alheia. Nas suas palavras, o publicano dizia: Senhor, olha para a minha derrota, para a minha desgraça, olha para os meus atos, olha para os meus costumes, olha para as minhas práticas, Senhor, vê o que é que eu faço. Te compadece da minha miséria. Eu vim aqui falar contigo, porque eu não posso fazer de outro jeito. O próprio Paulo foi vítima disso. E mesmo depois de convertido, ele ainda declarava: quando eu penso fazer um bem que quero, lá fiz um mal que não queria. Mas grande é a misericórdia de Deus. À beira do caminho, perto de Jericó, um cego também gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com isto ele dizia: Senhor, olha para a minha situação, eu nem sequer enxergo. Olha para a minha vida, olha para o meu viver, Senhor, os meus dias. Misericórdia o Senhor tem do homem. Grande é a misericórdia de Deus. O véu do templo rasgou-se em dois, dizendo a você, meu amigo: pode entrar, fale com Deus, conte a Deus a sua queixa, faça a Deus o seu pedido, mas se lembre, Deus é santo e nos diz autorizadamente: sede santos, porque eu sou santo. Ele morreu pelos pecadores para mudar a nossa situação, para mudar a nossa posição, porque o homem, mesmo que quisesse chegar a Deus, o véu o impediria. Não podia. Ele ia até o lugar santo, mas para penetrar no santo dos santos, antes de entrar ali, ele encontrava a morte. Precisava de um intermediário, precisava dos sacerdotes oferecerem sacrifícios por ele. Mas Jesus morreu por nós para nos salvar. O véu do templo foi rasgado. E agora Jesus, o nosso grande amigo, pela sua morte por nós, o véu do templo rasgou-se, a entrada ficou franca, e agora por Jesus podemos chegar a Deus. Alguém quer chegar a Deus de outro jeito, pelas suas obras, se justificando como fariseu: não, eu faço boas obras. Outros querem se chegar a Deus por outros intermediários. Mas só Jesus. Temos ouvido falar de muitos nomes ilustres, dos santos, bispos, confessores, dos santos apóstolos e patriarcas, até das santas virgens e viúvas e até das almas do purgatório. Mas nenhum destes morreu para nos salvar. Só Jesus, o nosso maior amigo, o nosso grande amigo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Parece-me vê-lo
lá no horto do Getsêmani, curvado até o chão, orando ao Senhor, em angústia tremenda, quando o seu suor transformou-se em grossas gotas de sangue. Mas ele já me conhecia, ele já me via na sua onisciência, ele já te via, meu amigo, e ele te vê hoje, ele me vê agora, ele te vê agora. E é alentador saber que o seu amor por nós continua. Outro dia essa noite passada, eu estava conversando com um rapaz. Ele disse, pastor, eu vou ser crente, mas agora eu vou ali com meu colega. Eu digo, que pena que Jesus não pode ir contigo. Que pena que tu caminhas só, exposto ao mal a qualquer hora, e a morte ronda a cada passo. Satanás quer destruir as vidas, porque ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele disse, mas ainda vou voltar para Jesus. Eu digo, a tua oportunidade é esta. O teu dia é este que se chama hoje, e a tua oportunidade é esta que se chama agora. Daqui para frente, quem é que sabe o amanhã? Eu recordo-me de um moço que viajei junto com ele, com a família, viajando a remo. Viemos de São Félix do Araguaia até Conceição, vogando. Foram 12 dias de viagem. E eu falando de Jesus para aquela família que não era crente. E eles ouviam. E um moço, um rapazinho de 14 anos, dizia, seu Jairo, eu vou ser crente. Seu Jairo, ainda vou ser crente. Mas não quis se entregar a Jesus. Viajamos 12 dias, foram 12 dias sempre conversando. Em Conceição nos despedimos e eles prosseguiram, eu fiquei. Anos depois, pregando o evangelho lá no Ipixuna, no Ipixuna, abaixo de Marabá, quando o canal do Jaú estava no fogo do diamante. Eu acho que muitos dos ouvintes se lembram. Soltou muito diamante ali aquele canal, o canal do Jaú. Hoje, eu não sei como está lá. E eu cheguei lá até numa noite que era a festa dos barqueiros. Até que um padre, ou foi o bispo de Marabá, foi para lá e os barqueiros foram recebê-lo no aeroporto. Lá ele veio num teco, mas ele ficou desconfiado, tá tudo bêbado, era uma bagunça, ele voltou na hora. E eu cheguei de motor. E fiquei por ali à tarde e à noite, bem na beira onde estava a maior bagunça. Eu comecei a cantar, cantando, louvando a Deus no meio daquela multidão como um louco. E o povo escutou e fez uma roda, eu fiquei no meio da roda. Muita gente, também o povo prestou atenção e eu preguei o evangelho. E eu tinha que fazer roda também, devagar, pregando para poder ficar de frente com todos. E fui pregando, e quando eu passava, um moço sorria para mim. E eu fazia devagar a roda, e quando passava novamente, ele sorria. Preguei o evangelho, mostrei que Jesus salva o pecador. Fiz o convite, ninguém aceitou. Mas também, graças a Deus, não perturbaram.